O som do cristal quebrado ainda ecoava na mente de Lúcia quando Helena Vasconcelos entrou na sala de reuniões. O ambiente, decorado com mármore e luz dourada, parecia refletir o ego da patroa. Helena segurava o vaso despedaçado como uma prova de crime. O olhar dela era frio, calculado, quase cruel. "Quem fez isso?" perguntou, a voz cortando o ar. O silêncio tomou conta do ambiente. Os funcionários se entreolharam, nervosos. Até que o olhar de Helena pousou em Lúcia, parada no canto com o balde de limpeza nas mãos. "Foi você, não foi?" disse com desprezo. "Uma peça única da Itália. Mais cara do que a sua vida inteira de salário." As palavras caíram como pedras. Lúcia tentou explicar que apenas limpava o chão, que o vaso já estava na beira da mesa, instável, mas ninguém escutava. A humilhação era pública, e os olhares ao redor fugiam dos dela, e medo e vergonha misturados. Rafael, o jardineiro, deu um passo à frente. "Dona Helena, eu vi quando a senhora esbarrou na mesa e acho que..." "Cale-se, Rafael!" interrompeu ela, com um gesto autoritário. "Defendendo sua cúmplice agora?" O silêncio voltou, mais pesado. Lúcia sentia o rosto arder. Cada palavra da patroa perfurava como faca. Mas dentro dela, algo diferente nascia, e não ódio puro, mas uma firmeza serena. Uma promessa muda de que aquele dia não terminaria em derrota. Helena, satisfeita com o silêncio forçado, ordenou que Lúcia limpasse os cacos como quem limpa os próprios erros. Lúcia ajoelhou-se. O mármore frio tocou seus joelhos, mas seus olhos estavam quentes de lágrimas e raiva contida. Enquanto recolhia os pedaços, percebeu o reflexo de Helena no vidro, em uma mulher poderosa, sim, mas vazia. E naquele instante, sem dizer uma palavra, Lúcia jurou a si mesma que um dia, aquela mesma mulher teria de se ajoelhar diante da verdade. O escritório de Helena cheirava a poder e couro, perfume francês e medo. Era tarde da noite, e Lúcia limpava em silêncio, como sempre fazia. Mas, ao passar o pano sobre a mesa, notou algo estranho em uma gaveta entreaberta, com papéis amassados e um pendrive metálico, escondido sob uma pasta de projetos internos. Curiosa, ela abriu a pasta. Entre contratos e relatórios, havia cópias de transferências para contas em paraísos fiscais e assinaturas falsificadas em nome de investidores. Lúcia não entendia todos os termos, mas bastou uma olhada para perceber que Helena Vasconcelos estava envolvida em uma fraude bilionária. O coração dela disparou. Guardar aquilo era perigoso. Revelar, pior ainda. Sabia que Helena tinha amigos influentes, juízes, políticos, e que uma simples faxineira jamais seria ouvida. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que aquele era o início da justiça que havia prometido a si mesma. Na manhã seguinte, Lúcia contou a Rafael o que descobrira. Eles se encontraram discretamente no jardim, longe das câmeras da mansão. "Lúcia, isso é sério", disse ele, olhando em volta. "Se mexer nisso, ela pode acabar com a sua vida. E se eu não fizer nada, ela continua acabando com a de todos nós", respondeu, com a voz baixa, mas firme. Enquanto isso, Helena enfrentava jornalistas na entrada da empresa. Rumores sobre irregularidades começavam a circular, e ela culpava inimigos invejosos. A arrogância de sempre estava rachando. Naquela noite, Lúcia guardou os documentos em uma caixa velha de sapatos e escondeu sob o assoalho do pequeno quarto onde morava. Ela não tinha um plano, ainda. Mas sabia que o poder de Helena estava preso àquelas folhas de papel. E pela primeira vez, ao olhar o reflexo no espelho, Lúcia viu algo diferente, e não apenas uma faxineira cansada, e mais uma mulher prestes a mudar seu destino.
O destino às vezes tem um modo cruel de costurar reencontros. Numa tarde nublada, enquanto Lúcia limpava o corredor principal da mansão, ouviu uma voz doce e familiar chamar seu nome. Virou-se, surpresa. Era Isadora, e agora uma mulher feita, elegante, mas com o mesmo brilho curioso nos olhos de quando era menina. Lúcia. É você mesmo? Perguntou, sorrindo com emoção. Eu me lembro, e você cuidava de mim quando eu era pequena. O coração de Lúcia quase parou. A lembrança de anos atrás voltou com força, e a menina que ela embalava para dormir, a risada inocente, o dia terrível em que foi demitida sem explicação. Helena havia acusado Lúcia de roubar uma joia desaparecida e uma mentira inventada para encobrir a própria negligência. Lúcia, constrangida, tentou esconder a emoção. Faz muito tempo, Dona Isadora. Eu só faço meu trabalho agora. Mas Isadora insistiu, sentindo uma conexão antiga e genuína. Começou a conversar com ela sempre que podia, oferecendo café, perguntando sobre sua vida. Aos poucos, descobriu que a mulher simples que limpava o chão conhecia mais verdade sobre a casa do que qualquer um ali dentro. Helena percebeu essa aproximação. E, como uma fera acuada, reagiu. Você não tem o direito de falar com a minha filha, disse a Lúcia, num tom baixo e venenoso. Esqueça o passado, ou eu faço questão de destruí-la de novo. No mesmo dia, Helena discutiu com Isadora, acusando-a de se deixar manipular por gente inferior. Mas Isadora não se calou. Mãe, talvez o problema nunca tenha sido ela. Talvez sempre tenha sido você. O silêncio após essa frase foi ensurdecedor. Pela primeira vez, Helena viu nos olhos da filha algo que a aterrorizava, e o reflexo de uma verdade que ela passou a vida tentando esconder. E naquele instante, a lealdade de Isadora começou a mudar de lado. A noite caía sobre São Paulo quando Rafael entrou discretamente no escritório vazio da empresa de Helena. As luzes frias refletiam nos vidros, e o som distante dos carros era o único ruído. Ele tremia, mas sabia o que precisava fazer. Conectou um pendrive ao computador de um dos sócios de Helena, Marcelo Duarte, e começou a copiar arquivos confidenciais. Números, transferências, nomes falsos, em tudo indicava um esquema milionário de lavagem de dinheiro. Do lado de fora, Lúcia esperava, com o coração acelerado. Quando Rafael saiu, o olhar dele dizia tudo. Está aqui, Lúcia. Provas suficientes para acabar com ela. Mas acabar com Helena significava também destruir Isadora, que ainda era herdeira legal da empresa. Lúcia segurou o pendrive como se pesasse toneladas. E se eu machucar quem não merece? Perguntou. Às vezes, para fazer justiça, alguém precisa se ferir, respondeu Rafael, com pesar. Enquanto isso, Helena começava a desconfiar. Os funcionários agiam nervosos, os e-mails sumiam misteriosamente. Uma paranoia tomou conta dela. Mandou instalar câmeras novas e contratou um investigador particular. Em poucos dias, descobriu que Lúcia e Rafael andavam próximos demais. Certa manhã, Helena armou uma emboscada. Disse a Lúcia que precisava de ajuda no escritório e trancou a porta atrás delas. Achei que podia me enganar? Sussurrou, aproximando-se. Eu sei que você mexeu no que é meu. Mas, antes que pudesse ir mais longe, o telefone de Helena tocou. Uma notificação e uma notícia de última hora. Sites e jornais estavam publicando documentos sigilosos sobre a fraude da empresa. Um vazamento anônimo. Helena empalideceu. Quem fez isso? Lúcia apenas a encarou, em silêncio. Não havia resposta. Nem ela mesma sabia quem enviará os arquivos.
Mas, de alguma forma, a verdade havia escapado, e agora, o mundo inteiro estava assistindo. As manchetes tomaram conta do país em poucas horas, fraude bilionária na empresa Vasconcelos. Telejornais, rádios e sites noticiavam o escândalo sem parar. As imagens de Helena deixando o prédio cercada por seguranças dominavam as telas, mas o que ninguém esperava era o golpe seguinte, a reviravolta planejada pela própria Helena. Em uma coletiva de imprensa, com lágrimas falsas e voz trêmula, ela declarou: "Fui traída por alguém de dentro. Uma funcionária rancorosa que tentou me destruir por vingança." O nome de Lúcia apareceu logo em seguida, estampado em todos os portais. A polícia bateu à sua porta naquela mesma noite. Rafael tentou impedir, mas foi em vão. Ela foi levada algemada diante dos vizinhos, em silêncio, com a dignidade de quem sabe que a verdade ainda dorme, mas não morre. Na delegacia, Helena apareceu de longe, observando. Um sorriso discreto cruzou seu rosto e ela acreditava ter vencido. Mas do outro lado da cidade, Isadora chorava, revoltada. "Ela nunca faria isso, mãe!" gritou, ao confrontar Helena. "Você é ingênua", respondeu a mulher fria. "Lúcia sempre quis o que é nosso." Detida em uma cela pequena e úmida, Lúcia enfrentou as noites mais longas da sua vida. No início, o medo era maior que qualquer coisa. Mas, aos poucos, outras mulheres começaram a se aproximar, e histórias de injustiça, abandono, violência. E ali, naquele lugar esquecido, Lúcia percebeu que não era a única que havia sido silenciada. Rafael e Isadora, do lado de fora, começaram a juntar provas. O jardineiro humilde e a herdeira revoltada, e uma dupla improvável, mas movida pela mesma esperança. Dentro das grades, Lúcia ergueu a cabeça. O ódio que sentia se transformava em algo mais profundo, em um desejo de justiça não apenas por ela, mas por todas que haviam sido humilhadas. E, pela primeira vez, ela entendeu, em sua vingança seria maior do que Helena jamais poderia imaginar. Rafael e Isadora passaram dias batendo de porta em porta, procurando alguém que acreditasse na inocência de Lúcia. Advogados recusavam o caso um após o outro, e ninguém queria enfrentar o poder de Helena Vasconcelos. Até que, em uma pequena sala de escritório no centro da cidade, conheceram Caio Menezes, um jovem advogado de olhos firmes e fala calma. "Eu sei quem ela é", disse Caio, sem hesitar. "E sei o que ela é capaz de fazer. Mas também acredito em justiça. Se vocês confiam em mim, eu assumo o caso. Gratuitamente." A partir daquele dia, os três formaram uma aliança improvável. Rafael trouxe coragem, Isadora trouxe informações internas, e Caio, a estratégia. Vasculhando e-mails antigos e mensagens apagadas, descobriram a pista de uma gravação feita por um antigo segurança da mansão e um áudio em que Helena admitia ter forjado provas para culpar Lúcia. O problema, e a gravação estava guardada em um pendrive, trancado no cofre do escritório de Helena. Numa noite chuvosa, Rafael e Isadora se infiltraram discretamente na mansão. O som da chuva mascarava os passos apressados pelo corredor escuro. O coração de Isadora batia tão alto que ela jurava que podia ser ouvido. Encontraram o cofre atrás de um quadro antigo e, com as instruções de Caio pelo telefone, conseguiram abri-lo. Lá estava o pequeno pendrive prateado e a chave de toda a verdade. Mas o destino não perdoa descuidos. Helena chegou antes do previsto. Ouviu o ruído da porta e percebeu que havia algo errado. Entrou no escritório, e os olhos dela encontraram os de Isadora. Por um segundo, o mundo pareceu parar. "O que está fazendo aqui?" perguntou, a voz gélida. Rafael segurou a mão de Isadora, o pendrive escondido entre os dedos.
Sem responder, eles correram. Lá fora, sob a tempestade, ouviram o grito de Helena ecoar. Na manhã seguinte, Helena mandou apagar todos os arquivos dos computadores, tentando destruir qualquer rastro. Mas já era tarde demais, a prova da verdade estava viva, nas mãos de quem não tinha mais nada a perder. A mansão Vasconcelos estava iluminada como nunca. Músicos de terno tocavam jazz, câmeras de TV registravam cada detalhe do evento beneficente, e Helena sorria para todos, fingindo serenidade. Vestida de dourado, exalava confiança, mas por dentro o medo a consumia. Ela sabia que algo se aproximava, e um rumor, uma sombra, um perigo que não conseguia identificar. Do lado de fora, entre o som dos carros chegando e o burburinho da elite, Rafael e Caio se moviam discretamente pelos fundos da propriedade. Haviam esperado aquela noite, com toda a atenção voltada para o evento. Seria mais fácil acessar a sala de projeção e preparar o golpe final. Enquanto isso, Isadora circulava entre os convidados, o coração em guerra. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente, e a verdade sempre acha um jeito de aparecer. Ela avistou a mãe no palco, discursando sobre honestidade e valores familiares. O estômago revirou. Quando Helena desceu, cercada por fotógrafos, Isadora a interceptou. Mãe, chega de mentiras. Disse em voz firme, audível o suficiente para que os mais próximos ouvissem. O salão silenciou. Helena tentou sorrir, constrangida. Querida, não é o momento. É exatamente o momento, e cortou Isadora, os olhos marejados. Você mandou prender uma mulher inocente. Admitiu isso na gravação. Quantas pessoas mais precisa destruir para se sentir segura? O murmúrio cresceu entre os convidados. Os celulares começaram a se erguer, filmando. No andar superior, Rafael e Caio acionaram o sistema de projeção. De repente, o som metálico da voz de Helena preencheu o salão. Ela é só uma faxineira. Ninguém vai acreditar nela. O rosto de Helena empalideceu. O vídeo seguia, revelando a confissão completa. Os flashes dispararam. Murmúrios se transformaram em indignação. A mulher que por anos dominou todos com medo agora tremia diante das câmeras. Isadora deu um passo atrás, lágrimas caindo silenciosas. A verdade, mãe, e finalmente. E, pela primeira vez, Helena Vasconcelos não teve palavras. Somente o peso do próprio silêncio, diante do mundo inteiro. As luzes das câmeras piscavam como relâmpagos quando Helena Vasconcelos foi algemada no meio do salão. Repórteres empurravam microfones, convidados cochichavam, e os flashes revelavam o rosto pálido de uma mulher que havia perdido tudo. O som das sirenes cortou o ar da madrugada, levando consigo o império construído à base de medo e mentira. No dia seguinte, os jornais estampavam manchetes: Helena Vasconcelos presa por fraude e manipulação. O vídeo da confissão viralizou, e o país inteiro acompanhava, atônito, a queda da mulher mais poderosa da cidade. Enquanto isso, em uma cela fria, Lúcia ouvia o barulho da fechadura se abrir. Está livre, disse o guarda. A verdade apareceu. Ao sair, o sol do amanhecer pareceu cegar seus olhos. Jornalistas se amontoavam na frente do presídio, câmeras prontas, microfones apontados. Lúcia, como se sente sendo inocentada? O que tem a dizer a sua antiga patroa? Mas ela não respondeu. Caminhou em silêncio, com uma serenidade que confundiu a todos. Não havia orgulho nem raiva, apenas paz. Rafael a esperava do outro lado da rua. As pessoas precisam ouvir sua história, e insistiu ele, ao abraçá-la. Não, Rafael. Disse suavemente.
Já ouviram demais. Às vezes, o silêncio fala mais que qualquer vingança. Enquanto Helena enfrentava os tribunais e via suas empresas ruírem, Isadora tomava uma decisão difícil. Foi até o pequeno apartamento de Lúcia, levando uma caixa nas mãos. Dentro dela, estavam fotos antigas de quando era criança, no colo da mulher que a amava como filha. Eu quero ajudar, e disse Isadora, emocionada. Quero aprender a reconstruir, como você fez. Lúcia a abraçou, com lágrimas discretas. Naquele gesto, o passado se dissolveu. Não havia mais patroa nem empregada, apenas duas mulheres tentando recomeçar entre os escombros da verdade. Mesmo em liberdade, Lúcia ainda acordava algumas noites com o coração acelerado, ouvindo ecos de portas batendo, vozes distantes, correntes arrastando. As paredes do presídio já não a cercavam, mas o medo ainda morava dentro dela. Mesmo assim, decidiu não se esconder. Com o pouco dinheiro que recebeu de doações anônimas, alugou um pequeno espaço no centro da cidade e começou a trabalhar em um abrigo para mulheres injustiçadas. Ali, entre lágrimas e sorrisos tímidos, ela encontrou um novo propósito. Ajudava mulheres que haviam sido traídas, abandonadas, silenciadas, como ela fora um dia. A cada história ouvida, Lúcia sentia as próprias feridas cicatrizarem um pouco mais. O abrigo cresceu, e logo ganhou o nome simbólico de Casa da Esperança. Do outro lado da cidade, Helena Vasconcelos vivia em um apartamento pequeno e sem luxo, diferente do palácio que um dia chamara de lar. A solidão era sua única companhia. As manchetes haviam desaparecido, os amigos também. Ela passava os dias olhando fotos antigas e se perguntando onde exatamente perderá tudo, e o império, a filha, o respeito. E, mais do que tudo, a si mesma. Certa tarde, movida por algo que nem ela sabia explicar, Helena foi até o abrigo. Quando Lúcia abriu a porta, o tempo pareceu parar. A mulher que um dia a humilhou agora estava ali, envelhecida, com o olhar quebrado. Eu não vim justificar nada, disse Helena, a voz rouca. Só quero pedir perdão. Pelo que fiz, e pelo que me tornei. O silêncio entre as duas foi profundo, quase sagrado. Lúcia manteve os olhos fixos nela, sem dizer uma palavra. Nenhum julgamento, nenhuma raiva, e apenas o peso da verdade pairando no ar. Helena abaixou a cabeça, chorando sozinha. Lúcia se afastou lentamente, voltando ao trabalho. Às vezes, o perdão não precisa ser dito, e basta existir, mesmo no silêncio. Meses haviam se passado desde o reencontro silencioso entre Lúcia e Helena. A cidade agora conhecia um novo nome, não como vítima, mas como símbolo de força e humanidade. As reportagens mostravam uma mulher simples que havia transformado sua dor em esperança para centenas de outras. O abrigo Casa da Esperança cresceu, ganhou apoio de voluntários, e passou a acolher mulheres de todas as idades. Naquela noite, um auditório lotado aplaudia de pé. Lúcia, de vestido simples e sorriso contido, subiu ao palco para receber uma homenagem nacional por seu trabalho social. Câmeras transmitiam o evento ao vivo, e milhões assistiam. Ela segurou o troféu com as mãos trêmulas, olhou para o público e disse apenas: a vida pode nos derrubar, mas ninguém pode tirar de nós a capacidade de recomeçar. Do outro lado da cidade, Helena assistia à cerimônia pela televisão, sozinha. O reflexo da tela iluminava seu rosto cansado. Quando viu Lúcia sorrir, as lágrimas vieram sem controle. Pela primeira vez, compreendeu o que nunca entendeu em toda a vida, e a verdadeira vitória não estava em destruir o inimigo, mas em vencer o próprio ego. Algumas semanas depois, o abrigo encheu-se de flores e música suave. Era o casamento de Isadora e Rafael. Entre risos,
promessas e olhos marejados, Lúcia foi chamada para ser madrinha. Quando o casal trocou votos, ela olhou para o céu e sorriu, talvez pela primeira vez sem dor. Depois da cerimônia, Lúcia caminhou pelo pátio da Casa da Esperança. Crianças brincavam, correndo entre as árvores, o sol se pondo em tons dourados. Parou por um instante, observando-as, e o coração se encheu de paz. A justiça havia vindo, mas não do ódio, e veio da força silenciosa de uma mulher que escolheu amar quando o mundo só lhe ofereceu crueldade. E naquele fim de tarde, Lúcia finalmente entendeu, sua vingança tinha mudado o mundo.